E aí, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus, trabalhando bastante nessa pandemia. Por incrível que pareça, não consegui parar. Glórias a Deus por isso. Vamos lá, a nossa meditação dessa semana, eu vou falar com vocês sobre 2 textos. Queria tratar mais uma vez com vocês um assunto que há muito tempo a gente não trata, que é aquela nossa série, né? Texto sem contexto é pretexto, né? E eu pensei sobre 2 textos que eu tenho ouvido bastante falar, muita menção sobre eles. Então eu queria trabalhar com vocês esses 2 textos. O primeiro deles, hoje eu estou vestindo uma camisa que eu ganhei do meu amigo pastor Davi Godoy, de Campos, Igreja Batista da Esperança. Ó a camisa, ó. Show. Toda semana eu vou contar a história das minhas camisas. Minhas camisas, quase todas elas têm uma história. Valeu, pastor Davi, um abraço. O primeiro deles é João, capítulo 8, verso 32. Vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, muito usado pelo nosso presidente, né? Foi tema da sua campanha, foi base da sua campanha, segundo ele. Ele tem batido nesse versículo frequentemente, tem citado esse versículo frequentemente, né? Dizendo ele diz que o seu governo é pautado nesse versículo. Não quero entrar no mérito, tá, gente? Por favor, eu quero falar do texto. Mas por que eu quero falar do texto? É porque há um emprego, muitas vezes, um pouco equivocado acerca desse texto. Não quero dizer aqui que é um pretexto, né, do nosso presidente usar esse texto. Não é isso também. Senão os bolsonaristas vão me pegar, né? Mas eu quero esclarecer o que o texto quer dizer, tá bom? Eu só vou falar sobre o texto porque ele tem sido muito usado e eu tenho visto muitas outras pessoas usando também de uma maneira um pouco equivocada. Não é que esteja errado, né? Desde o momento que você não use um texto bíblico para defender um achismo seu, defender uma mentira, defender uma heresia, digamos assim, desde que você não use um texto bíblico para defender seus próprios interesses, né? Mas o ideal é que realmente nós usemos os textos bíblicos à luz da palavra de Deus e, obviamente, à luz de uma interpretação, né? Nós não podemos sair por aí usando os textos bíblicos para o nosso próprio interesse. Por isso que eu digo que texto sem contexto é pretexto, porque muitas vezes a gente usa um texto sem contexto para ser pretexto para alguma coisa. Mas enfim, eu vou tentar ser muito rápido nesse texto, nesse vídeo. Eu estou notando que meus vídeos estão igual a curva do Covid, né? Tá só subindo, né? Comecei com 22 minutos, 25, 27, 30, já estava em 40 minutos. Então hoje eu vou tentar fazer menos de 20 minutos. Vamos lá. João 8,32 diz assim, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler também o 31, porque faz parte do contexto. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, esse texto é muito usado para falar de uma verdade filosófica. Conhecereis a verdade, mas que verdade é essa? Não é verdade? Não é verdade sobre a verdade? Bom, se nós pararmos para definirmos a verdade, nós vamos ficar aqui muito tempo falando sobre o que é verdade. Porque até mesmo os filósofos antigos, cada um escreveu algo sobre a verdade. Mas nós temos uma ideia do que é verdade.
Verdade é aquilo que não é mentira, obviamente. Verdade, no conceito bíblico, ela é um pouco mais, como que eu vou dizer? Não é diferente, não seria a palavra. Mas quando nós falamos de verdade no conceito bíblico, na Bíblia, quando a Bíblia se refere à verdade, nós não estamos falando de uma verdade filosófica apenas, tá? Nós estamos falando de uma verdade que vai muito além da filosofia, vai muito além daquilo que se diz respeito ao contrário, à mentira, né? Mas quando nós falamos de verdade na Bíblia, nós estamos falando de um atributo de Deus. Deus é verdade. Nós estamos falando de um caráter de Deus, de uma parte do caráter de Deus. Então a verdade, ela é inerente, ela faz parte de Deus, a verdade. Então, falarmos de verdade na Bíblia, nós estamos indo muito mais além do que a verdade filosófica. Nós estamos falando da verdade, daquilo que nós entendemos como verdade, não só aquilo que não é mentira, mas também conhecemos como verdade aquilo que provém de Deus, aquilo que vem de Deus e aquilo que pertence a Deus. Então, tudo que vem de Deus é verdade, tudo que provém de Deus é verdade, tudo que Deus fala é verdade e tudo aquilo que Deus fez, que Deus faz é verdade. A mentira não faz parte do caráter de Deus. Então, quando Jesus está falando ali, se permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Bom, em primeiro lugar, Jesus está dizendo para os judeus que haviam acreditado nele, que se permanecessem na sua palavra, no que ele pregou, no que ele pregava, ou seja, se eles continuassem a reproduzir aquilo que Jesus proclamou, se eles continuassem a viver da forma e na palavra que Jesus pregou, eles sim provariam, né, que seriam verdadeiramente discípulos de Jesus. E é interessante que ele usa a palavra verdadeiramente, né, discípulos de Jesus, serão verdadeiramente discípulos de Jesus. Então Jesus já está falando sobre a verdade na questão da conduta de vida dos judeus, né? Na época, a cultura helenista que estava vigorando no Império Romano, né? Existia a filosofia grega, estava em alta em algumas regiões, por exemplo, e os gregos se gabavam da sabedoria da filosofia e tal. E a questão da verdade, ela era muito discutida filosoficamente. E Jesus vem falando sobre uma verdade que vai, né, transcende a filosofia, que ele está falando sobre uma verdade na questão do estilo de vida. Jesus está falando uma verdade que provém de Deus. Não uma verdade filosófica, mas uma verdade divina. Então, quando ele diz aqui que se os discípulos permanecessem na sua palavra e assim, então eles verdadeiramente seriam discípulos de Jesus. Então só existe um jeito de ser discípulo de Jesus, que é o verdadeiramente, que é sendo discípulo de Jesus de verdade e vivendo na sua palavra. Porque há muitos outros que dizem que são discípulos de Jesus, mas não vivem na palavra de Jesus. Então esses são mentirosamente discípulos de Jesus, digamos assim, porque não são discípulos de Jesus. Então é meio redundante dizer verdadeiramente meus discípulos. Bom, é meio redundante, mas é necessário dizer, porque haviam muitas pessoas que seguiam Jesus, mas não viviam as suas palavras. Então Jesus está dizendo, olha, não basta me seguir, não basta vir atrás de mim, não basta vir junto com a multidão, vocês precisam fazer o que eu falo, vocês precisam viver as minhas palavras, praticar as minhas palavras, reproduzir as minhas palavras, assim vocês serão verdadeiramente meus discípulos.
Não existe outro meio de ser discípulo de Jesus sem viver dessa forma, reproduzindo e vivendo as suas palavras. E aí ele vai mais adiante, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, havia um conceito filosófico que dizia que o conhecimento era a busca pela verdade. Ou seja, para você se tornar conhecedor de algo, você precisa saber a verdade sobre algo. Então, o conhecimento humano, né, o conhecimento no sentido de saber das coisas, no sentido cultural, no sentido de conhecer a fundo as coisas, no sentido intelectual. Então ele estava baseado na busca pela verdade. E aí Jesus usa aqui, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que ele está falando aqui é: se eles conhecessem a verdade os libertaria. Bom, e conhecereis, então está no futuro, e conhecereis, então é uma sequência. Olha só: se vocês permanecerem nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Consequentemente, conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Entendeu? Mas que verdade é essa? Essa verdade não é verdade filosófica, não é a verdade intelectual, não é a verdade humana, não é a verdade que é o contrário da mentira. Jesus está falando de si mesmo. Ele próprio é a verdade, porque Deus é a verdade. Deus é verdade, a verdade faz parte do caráter, da natureza, dos atributos de Deus. Em Deus não há mentira. Então Jesus dizendo aqui que a verdade libertará as pessoas, Jesus está falando que se nós formos discípulos dele, nós o conheceremos. Ou seja, conheceremos a verdade, que é ele. E essa verdade irá nos libertar. Libertar está no sentido de liberdade mesmo. A palavra liberdade, de libertação, de livre. Então, se nós formos discípulos de Jesus, se nós vivermos as suas palavras, se nós formos seus discípulos, nós o conheceremos a verdade, e ele há de nos tornar livre. Livre de quê? Bom, aí obviamente há algo subentendido, que é da mentira. Então a verdade, que é Cristo, tem a capacidade de nos libertar da mentira. Então quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, peraí, quem conhecer a verdade? Opa, ele falou algo antes. Então essas pessoas que conhecerão a verdade, elas antes viveriam de acordo com as suas palavras, seriam verdadeiramente os seus discípulos. Então, para se conhecer a verdade, é necessário antes se viver as palavras de Jesus, ser seu discípulo, e aí sim conhecer a verdade. É um pré-requisito para se conhecer a verdade, é viver a palavra de Jesus, porque a própria palavra de Jesus é a verdade, porque ele é a verdade. Mais à frente, em João 14,6, ele vai dizer que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele mesmo se intitula a verdade. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo e ser liberto da mentira. Que mentira é essa? Da mentira da religião, da mentira do pecado, porque o pecado em si é concebido na mentira, porque quando nós pecamos, o pecado original, digamos assim, lá de Adão e Eva, ele veio através de uma mentira. Foi quando
a serpente, o diabo, distorceu a palavra, distorceu a verdade. Olha só, distorceu a verdade e a verdade deixou de ser verdade. Se você olhar o texto, você vai ver que a cobra diz quase o que Deus disse, mas ela não diz exatamente o que Deus disse. Então ela meio que distorceu. Distorcer a verdade já a torna uma mentira. Então ali o pecado foi concebido. E na nossa vida, sempre o pecado é meio que concebido na base da mentira. Ou na base, ou é o diabo mentindo para nós, nos fazendo errar, nos fazendo pecar, ou somos nós mesmos mentindo para nós mesmos e fazendo-nos, deixando-nos cair no pecado e muitas vezes achando que nós estamos fazendo certo, mas não é uma mentira. Então, a verdade, ela tem o poder de nos libertar da mentira, do pecado, da mentira da religiosidade, porque a própria religião que havia aprisionado os judeus, havia aprisionado os homens da época, né? Nos aprisiona. A religiosidade, ela acaba prendendo, segurando, aprisionando o homem de uma tal forma que muitas vezes ele não consegue conhecer a verdade a fundo, a única verdade, e deixando então com que o homem se perca. E Jesus estava dizendo isso, que aquelas pessoas, Jesus está falando isso para judeus que haviam se convertido. Jesus não estava falando isso para pagãos, gente que nunca teve religião, gente que adorava os deuses. Não. Jesus estava falando para judeus que adoravam Deus, que iam para Jerusalém, que faziam sacrifício, pessoas que praticavam o judaísmo. Então, como pode alguém que já era crente precisar ser liberto? Mas porque aquelas pessoas não conseguiam ver a verdade, não conseguiam enxergar a verdade, porque elas estavam cegas e presas às mentiras religiosas, às mentiras da religião, às mentiras da tradição, às amarras das coisas humanas. E Jesus está dizendo que a verdade as libertaria. Então, quando Jesus diz que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, Jesus está falando acerca de si mesmo. Não é a verdade filosófica. A verdade filosófica, ela pode te libertar da ignorância. A verdade filosófica, ela pode tirar você da ignorância, do não saber, digamos no popular, né, da burrice. A verdade filosófica pode te libertar, pode tirar você de uma mentira, mas também de uma mentira filosófica. Mas só quem pode libertar você, libertar sua alma, libertar seu espírito da enganação, da mentira, do pecado, é só Jesus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é só conhecer. Existe um critério para se conhecer a verdade. E o critério para se conhecer essa verdade é saber quem a verdade é. Se eu souber quem é a verdade, eu conhecerei a verdade. Então, saber quem é a verdade carece de ser discípulo dessa verdade, de ser amigo dessa verdade, de ser um estudioso, um seguidor dessa verdade. E aí, então, nós conheceremos a verdade. Então, seja discípulo de Jesus, viva de acordo com as suas palavras, pratique, divulgue a sua palavra, viva o que ele ensinou, siga seus passos, e aí sim você vai conhecer a verdade, e a verdade vai poder te libertar, ok? Bom, um outro texto que eu quero trabalhar com vocês de forma rápida, porque ele é bem curto, é um texto de João 3,30, também no livro de João.
é um texto que eu tenho percebido que muitas pessoas têm usado também um pouco de forma equivocada. Nem sempre errado, tá, gente? Nem todos os textos que eu às vezes cito, quero dizer que as pessoas estão usando de forma errada, mas é de forma equivocada. Às vezes com uma boa intenção, mas sem uma interpretação correta, digamos assim. E muitas pessoas usam esse texto de uma forma um pouco equivocada, às vezes até com uma boa intenção. Diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Só isso. O versículo é isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem está falando isso? Bom, João Batista. Sobre quem João Batista está falando? Sobre Jesus. Em que ocasião João Batista está falando isso? Bom, os discípulos de João Batista haviam tido uma discussão com um certo judeu acerca do batismo. E os discípulos de João Batista então foram até ele falar sobre o batismo, falar sobre Jesus, que aquele que João Batista havia batizado agora estava batizando, e muitas pessoas iam até ele. Então provavelmente essa era a discussão dos discípulos de João Batista com o tal judeu. Provavelmente estavam discutindo sobre Jesus e João Batista. Bom, mas Jesus era pouco conhecido até então, e João Batista já era mais conhecido. Então, o questionamento dos discípulos de João Batista era esse: peraí, mas você é mais conhecido do que ele, por que as pessoas agora estão indo até ele para ser batizado e não vêm até você, já que as pessoas te conhecem, você é muito mais conhecido e tal? E aí, João Batista diz assim: um homem nada pode receber a não ser o que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmo sois testemunhas de que eu disse: não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria a voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, e o que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica-se que Deus é verdadeiro. Ele vai falando mais coisas. Então, João Batista está falando acerca de Jesus num contexto em que as pessoas os discípulos de João Batista estavam lhe questionando por que as pessoas agora estavam indo até Jesus para ser batizado e não a João Batista. E aí João Batista então começa a falar algumas coisas, e dentro dessas coisas ele diz: olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou em algumas versões, é necessário que ele cresça e eu diminua e ele apareça e tal. Mas vamos lá, necessário. A palavra é essa mesmo, é necessidade. Há uma necessidade nessa situação em que o João Batista está falando. Há uma necessidade, há algo que precisa acontecer. O que é que precisa acontecer? Que Jesus cresça, que João Batista diminua. Bom, nesse contexto, estamos falando acerca do conhecimento não intelectual, mas no conhecimento de pessoas se conhecerem. João Batista estava falando que era preciso, era necessário, era importante que Jesus se tornasse mais alto, mais conhecido, mais importante, mais reconhecido do que o próprio João Batista. E aí João Batista diz: é necessário que ele cresça. Vamos esperar por aí. Que crescer é esse? Bom, há alguma necessidade, há alguma carência de Jesus crescer, ser importante, ser conhecido para que ele seja Jesus? Não. Jesus é Jesus.
Jesus é Deus, independente da gente o conhecer ou não. Então, a necessidade aqui era de que Jesus fosse conhecido pelas pessoas. O crescer aqui é que, digamos, a fama de Jesus fosse pelo meio das pessoas e alcançasse toda a terra, como alcançou. Então é necessário que ele cresça, é necessário que ele seja conhecido, é necessário que ele seja reconhecido pelas pessoas. E é necessário também, porque a palavra, o necessário aqui, não está ligado somente a Jesus crescer, mas também está ligado a João Batista diminuir. Então é necessário que ele cresça, mas também é necessário que eu diminua. Então muitas vezes a gente usa esse versículo, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Mas em que sentido eu diminuir? É no sentido de eu me tornar, eu me humilhar, eu me tornar o cocô do cavalo do bandido do filme mexicano. É necessário que eu eu não sei nem qual a palavra que eu vou usar aqui, mas vocês estão me entendendo, eu acho. Se não estiver entendendo também, nem eu estou me entendendo, vamos lá. Então, quando João Batista disse que é necessário que Jesus cresça e que ele diminuísse, era necessário que João Batista também se diminuísse, que João Batista se colocasse no seu lugar, que João Batista reconhecesse a soberania, a grandeza, a glória de Jesus, reconhecesse a divindade de Jesus. Que João Batista diminuir aqui é nesse sentido, é no sentido de reconhecer que o outro é maior do que ele. Então, quando João Batista também diz que é necessário, é porque realmente há uma necessidade, porque nós humanos temos uma tendência muito grande de nós nos acharmos especiais, nos acharmos importantes, queremos nos colocar à frente do outro, deixar o ego falar mais alto, deixar o eu prevalecer, enfim. Ainda mais em dias como hoje que nós vivemos, onde nós temos Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn e tantos outros meios de você aparecer, de você tornar a sua palavra conhecida, de você divulgar o seu pensamento, de você divulgar a sua opinião, e tanto meio de você postar uma foto, tantos meios de você, estar em evidência. Essa é mais ou menos a verdade. Nós hoje temos todas as ferramentas para nos tornarmos cada vez mais evidentes, cada vez mais aparecendo cada vez mais, e as pessoas nos vendo cada vez mais, embora não seja fisicamente, né? Esse talvez seja o problema, mas enfim, e todas essas ferramentas que nós temos nas mãos inflam o nosso ego, infla o nosso eu, o nosso ser, e mulheres se acham mais belas e querem aparecer mais, e os homens se acham mais fortes e querem também aparecer mais, outros se acham mais inteligentes e querem aparecer mais, outros se acham mais politizados, outros se acham mais isso, outros se acham mais aquilo, e a gente quer cada vez mais aparecer. E é por isso que João Batista fala que há uma necessidade dele se diminuir. A necessidade maior aqui talvez não seja nem que Jesus cresça, mas há uma necessidade enorme aqui que eu diminua, que eu me coloque no meu lugar, que eu reconheça o meu lugar, e que eu sempre veja Jesus acima de mim, e que eu sempre veja Jesus num outro patamar. Sou vascaíno, mas eu vou usar o jargão do flamenguista aqui. Jesus está em outro patamar. Então, há uma necessidade, mas essa necessidade não é uma mera, digamos, uma mera frase. O importante é que ele cresça. Não é importante, é necessário. Não é o que importa, é necessário. Há pessoas até que dizem, é importante que ele cresça e eu diminua.
Ok, Jesus ir crescendo cada vez mais, tá, mas e você? Vai diminuir cada vez mais? Então nós precisamos sempre lembrar de quem é Jesus, quem somos nós. Não vem com essa de dizer que você e Jesus estão no mesmo nível, que você é tão importante para Deus quanto Jesus. Não cai nessa não, filho. Cai nessa não, porque o último que quis ser igual ao Pai, quis ser igual a Deus, acabou caindo. Então não entre nessa onda de querer se igualar, de querer se comparar a Jesus. Nós somos importantes para Deus? Somos. Deus nos ama? Nos ama. Não há necessidade também de nós nos jogarmos na lama, porque nós somos criaturas, somos filhos de Deus, nós temos a nossa importância, temos o nosso valor, mas tudo no seu lugar. É importante reconhecermos isso? É óbvio que é importante, mas é importante também sabermos a necessidade que nós temos de dia após dia nos diminuir. João Batista poderia muito bem bater no peito e dizer: não, eu sou mais importante do que ele, batizei mais do que ele, sou mais conhecido do que ele, tenho mais seguidores do que ele, meu Facebook tem muito mais amigos do que o dele. Então João Batista, ele reconhece que Jesus precisava, não no sentido de Jesus precisar, mas de que o mundo precisava conhecer Jesus. É necessário que ele cresça, mas essa necessidade não é de Jesus, é necessidade da humanidade, é uma necessidade do mundo, é uma necessidade minha, é uma necessidade nossa. Havia uma necessidade no mundo de que Jesus fosse conhecido. Essa necessidade existe até hoje. Mas não é uma necessidade do próprio Jesus. Não era importante para Jesus ser conhecido. É importante para mim, é importante para você. Porque se ele não fosse reconhecido, se ele não fosse grande, se ele não crescesse, talvez hoje nós não o conheceríamos. Então, essa necessidade desse versículo é uma necessidade do mundo para que Jesus cresça. É uma necessidade minha, uma necessidade sua, que nós diminuímos, sei lá qual é o certo, mas que nós nos tomemos o nosso lugar cada dia e não deixemos o nosso eu, o nosso egoísmo, nossas vontades, nossos desejos serem maiores do que Jesus. Mas nos tomemos a nossa posição de homens mortais, pecadores, filhos de Deus, amados por Deus também. Amém? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, e que eu aprendi, e que Deus te abençoe. Olha só, 37 minutos. Vou tentar cortar isso aí. Beijo, tchau, boa semana.